Alô pessoal, a gente já vai começando aqui a falar porque esse vídeo, como vocês sabem, vocês que acompanharam os outros vídeos, vai pro YouTube direto. Terminando aqui a nossa live, nós a salvamos e enviamos para o YouTube. Hoje nós receberemos uma árbitra central de MMA, Shariana Gambale, de Curitiba. Falaremos um pouco a respeito da carreira dela e provavelmente teremos algumas polêmicas aqui. Salve Carline, forte abraço para você. Puder clicar aqui na gaivotinha ali e enviar para os seus conhecidos a live, eu agradeço bastante. Shariana já deve estar chegando. E a gente já vai para o confronto. Tamo junto, meu rei, Carline, do SBT de Minas Gerais. Michel Pânicos. Ô Pânico, vai lá. Clica ali na gaivota e convida o maior número de pessoas que você puder, por favor. Hoje a live promete. Só esperando a Shari chegar. Eu acho que ela já chegou. Não, ainda não. Vai ser bem legal a live hoje. Provavelmente vai ser polêmica e vocês vão descobrir algumas coisas de bastidores do MMA que pode ser que vocês não saibam. Shari chegou, vamos começar. André Tadeu, Tubarão. Galera que tá na live e que tá chegando, por favor, clica aqui na gaivota e envia o... Eu acho que a Shari deu algum problema, vou convidá-la de novo. Clica aqui na gaivotinha ao lado da interrogação e convida a galera para participar da live, por favor, que vai ser bem legal. A Shari tá tendo algum problema para entrar, vamos lá. De novo. Acho que agora vai. Shari enviou uma solicitação. Vamos ver se eu consigo. Acho que agora vai. Caiu de novo, meu Deus. Rafael Carvalho. Tamo junto, meu campeão. Vamos tentar de novo. Shari tá caindo aqui. Eu acho que a Shari tá com medo de fazer essa live. Shari, sai do... Por favor, sai do Instagram e entra novamente. Pode ser que tenha alguma coisa a ver com o seu... Pode ser que tenha alguma coisa a ver com o seu iOS. Vê aí se você precisa fazer uma atualização com um outro participante que eu não lembro qual. Não sei se foi o Patrick ou o Tanquinho. Aconteceu o problema. Sai do Instagram, se precisar reinicia o celular. Enquanto isso a gente vai interagindo aqui. Pô, Rafael, sumi do Face? Eu fiquei 30 dias bloqueado por propaganda política, por falar coisas de direita lá. A galera do Face não gosta muito. Aí me deu um gancho de 30 dias. Ah, Rafa, eu quero convidar você pra gente fazer uma live aqui. Pra quem não sabe, Rafael Carvalho foi campeão do Bellator. Campeão peso médio do Bellator. Ó, o Harry, grande árbitro. Acho que agora entrou. E aí, Shari, tudo bem? Cheguei. Estão me escutando bem? Tô escutando alto e claro. Só que eu acho que você vai precisar de um fone, porque tá dando eco pra você. Tem aí? Melhorou? O problema é a minha voz dando eco. Aqui não tá com eco. Pessoal, mais alguém aí ouvindo minha voz reverberando? Como tá o áudio? O áudio seu tá perfeito.
por algum motivo minha voz não tinha acontecido isso antes. Que esquisito. E agora achar um fone. Eco, né? Senão a gente não vai conseguir nem se concentrar. Dezão Trator, Sheila Oliveira, Carlinhos, Dante Silveira, Fezal, Mãe, Tommy, Victor Paulista, e todo mundo, por favor, clicando aqui no Gaibot e convidando mais pessoas. Aproveita, galera. Vamos ver se vai dar certo. Melhorou? Ficou um pouquinho mais baixo. Aumenta o seu volume aí. Agora tá melhor? Agora tá perfeito. Tá? E agora não tá mais. Isso, agora tá perfeito e não tá mais com eco. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Como é que você tá lidando com essa pandemia? Como é que tá sendo em Curitiba? Olha, esse último ano foi bem complicado, né? Peraí que a Sheila tá aqui pedindo pra mandar um abraço para Ponta Grossa. Sheila, aproveita e pede para todo mundo de Ponta Grossa já entrar aqui na página do prêmio e todo mundo curtir a página, viu? Que hoje a live... Enfim. Hoje vai ser... Vai que vai. Bom, o que eu tenho... esse ano foi bem difícil, né? Eu, infelizmente, tive um caso bem sério no início da pandemia, aqui na minha família. Meu pai ficou doente, foram 3 meses de luta para que ele conseguisse ficar bem. Então, desde o início, a gente ficou bem preocupado com tudo que aconteceu. Foi tudo muito sério, meu pai quase morreu. Então, a gente passou a respeitar esse vírus muito cedo, né? Coisas que a gente está vendo que estão acontecendo agora, a gente passou a fazer bem antes. E a gente está vendo como estão as coisas. A gente em Curitiba entrou em lockdown no sábado. Uma bandeira vermelha meio meia boca, né? Porque a gente sabe que não existe lockdown sem subsídio. Então, a gente está nesse processo de tentar não destruir a economia e tentar não disseminar o vírus. E pelo visto, no Brasil inteiro, isso não está dando certo ainda. Então, aqui é só mais um pedacinho do Brasil que ainda está lutando para sobreviver. Ainda não tem a fórmula 100% eficaz do bolo, né? Para a gente lidar com tudo isso. Vamos falar de Shariana, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Shariana Gambale e o envolvimento com as artes marciais. Como é que começou o seu envolvimento com as artes marciais? Qual foi a primeira arte que você começou a praticar? Bom, eu comecei com judô em 1994. Eu era uma criança. Acabei me apaixonando pelo judô. Na época era judô na escola. Acabei saindo da escola e passei a treinar na época no Paraná Clube, aqui em Curitiba, que era junto com a equipe desportiva, né, a equipe de competição. E aí fui até os meus 14 para 15 anos, que foi quando eu tive aí o falecimento do meu sensei. E foi quando eu parei com o judô, parei com tudo, não quis mais saber de colocar o kimono. Até que, quase 10 anos depois, eu entrei no jiu-jitsu. E foi a partir do jiu-jitsu que eu acabei conhecendo a arbitragem de MMA.
Foi a arbitragem de MMA foi a partir do jiu-jitsu. Qual era a academia que você treinava e qual era o seu treinador? Eu hoje sou faixa roxa da equipe Gili Ribeiro, foi onde eu iniciei, né? O meu mestre é o mestre Gili Ribeiro. Sou aluna do professor Júlio Migliorini, que é o faixa preta mais graduado do mestre Gili Ribeiro. E continuo com eles até hoje, né? E hoje qual é a sua idade? 31 anos. 31. Não se pergunta isso para uma mulher, né? Eu fui Pois é, você indelicado. já fez isso, né? Começamos bem. Fui indelicado. Então vamos lá. Você começou no MMA, você lembra como é que foi esse início na arbitragem? Como é que foi a sua introdução na arbitragem de MMA? O que te levou a isso? Foi, assim, nunca tinha sido meta, nem objetivo. Eu sempre fui uma telespectadora, por assim dizer, esportiva, né, recreativa, até que o Eugênio aí, novinha, obrigada, querido, meu grande colega de arbitragem. Mas eu fui assistir a um evento de MMA aqui em Curitiba Lembra qual foi? e era um evento pequeno, um evento local, que alguns atletas da minha equipe iriam lutar. Não lembro o nome do evento. E foi o primeiro evento de MMA que eu assisti, de fato, né? De perto, de estar ao vivo. E foi quando eu olhei a arbitragem e falei, eu quero arbitrar. Eu acho que você deve ter falado, mas qual ano foi? Isso foi no início de 2015. Início de 2015. Aham. Aí você Deve ter sido começou, mais ou menos nessa. você chegou como espectadora nesse evento, início de 2015. Sim, E aí, como. conta, como é que deu o segmento? Então, eu fiquei apaixonada. Eu vi aquelas pessoas de preto. Eu falei, é isso que eu quero fazer isso. Eu me apaixonei. Eu realmente me apaixonei. Não prestei atenção em luta nenhuma. Fiquei só prestando atenção nas atividades dos árbitros. E a partir daí, eu passei a ir atrás, né? Novamente, eu era absoluta leiga. Para mim, MMA... o que eu tinha de referência do MMA era o UFC. E o que tínhamos de referência do UFC no Brasil era o Maria Mazaki. Então, eu fui atrás, procurei. Na época, ele ia dar logo em seguida um curso de arbitragem. Hey, um minuto. Your rule, Shariana, most outstanding is your beauty. Thank you so much. Thank you for being here. This is the Oscar of National MMA in Brazil. Thank you for being here. And like the page, please. Pronto. Então, logo em seguida, ele ia dar um curso de arbitragem. Eu falei, eu vou fazer. Eu acho que eu tinha, na época, 3 graus na minha faixa branca de jiu-jitsu. E eu lembro que na minha inscrição, eles falaram... Eu conversei com um assessor na época e me disseram, olha, o ideal é que seja pelo menos faixa marrom. Eu falei, é ideal ou eu preciso ter? Ou é condicionante? Não, é o ideal. E me falaram, não, você pode vir fazer, não tem problema. E fiz a inscrição do curso, fui a São Paulo, fiz o curso, comecei a estudar regras, comecei a estudar as formas organizacionais de arbitragem, como é que funcionava, se era a federação, se era a empresa. Eu não conhecia nada, né? Então, nesse curso... Foram 3 dias
acho que foram 2 ou 3 dias de curso, um fim de semana inteiro, com mais de 12 horas de curso. Para mim foi sensacional, porque me deu uma bagagem que eu totalmente desconhecia, né? Toda a teoria que eu precisaria. E no final tivemos uma prova teórica e uma prova prática. E na prova prática, eu simplesmente fui jogada dentro de um cage com 2 atletas lutando. Eu que nunca tinha feito nada sobre isso. E foi aí que foram me explicar que esse já era um curso para árbitros, né? Então eu era alguém que simplesmente eu era um estranho naninho ali, né? Eu lembro que eu fui muito bem na prova teórica e na prova prática eu fui muito mal, né? Não fazia a mínima ideia de movimentação, de cage, de jogo de cintura, né? Eu lembro que, inclusive, na minha prova, eu tive um duplo nocaute e eu simplesmente fiquei olhando, pensando, tá, o que eu faço agora, né? Mas esse foi o meu primeiro contato real com a arbitragem de MMA, que me deu toda a bagagem teórica para que eu pudesse começar a procurar uma forma de me inserir nesse meio, né? E aí foi quando eu vim para Curitiba procurar uma forma de trabalhar com MMA. Você não era de Curitiba? Você não, era de voltei, né? Não, eu sempre voltou. fui de Curitiba. Eu voltei para Curitiba. Eu entendi que de repente você estava morando em outro canto e de repente voltou para Curitiba porque, na real, é uma das mecas do MMA nacional. A cidade de Curitiba, Sim. Se não for a cidade que mais faz MMA nacional no ano, é provavelmente uma das mais, né? Eu desconheço uma outra cidade que faça tanto MMA quanto Curitiba. Eu desconheço uma cidade que faça tanto MMA como Curitiba faz durante o ano. E aí, você começou a trabalhar nos eventos de MMA. Como é que foi isso? Você se filiou a alguma equipe? Você trabalhava como freelance? Como é que aconteceu? Então, eu na época também não conhecia o mundo do MMA aqui, né? Mesmo sabendo que a gente respira as artes marciais, principalmente na trocação, acredito eu. Eu não conhecia, né? Não conhecia donos de evento, produtores, entidades, eu não conhecia nada. E veio a calhar que um colega meu de jiu-jitsu ia fazer uma luta de MMA amador. E eu pedi que ele me levasse com ele na pesagem. Para que eu fosse ver e tentar conhecer alguém, para ver como é que era. Fazer um network, né? Isso. E fui com ele. Nesse dia, esse evento era o Gladiator Combat Fight. Isso ainda, eu acho que era junho de 2015. Do Josafá. Sim. Josafá. Isso. Aí eu conheci o Josafá, falei para ele que eu estava com interesse de começar a arbitrar, que eu tinha ido para São Paulo fazer um curso, que eu queria ver como é que era, e que eu estava à disposição para ajudá-lo da maneira que fosse para eu estar ali dentro. E ele falou, então vem amanhã e você vai me ajudar. E daí eu te apresento para os árbitros e tudo mais. No dia seguinte eu fui para o evento. Como a maioria de lutas eram lutas amadoras, então era cheio de equipamento, caneleira, capacete, enfim, as luvas. A minha função esse dia foi limpar a caneleira, limpar capacete, limpar a luva, trocar a luva, abrir e fechar a porta de cage. Foi o que eu fiz esse dia. E fiquei acompanhando, e foi quando eu vi mais ou menos como funcionavam as entidades. E foi quando eu conheci a Associação Paranaense de Lutas. Um minuto, Chari. Você está longe do modem? Não. Você não prefere estar próxima?
Tá próximo ao modem? Porque tá dando meio uma Bem, congelada aí na sua internet. Tá dando não uma... deveria ser a minha. lagzinho. Deixa eu tirar meu Bluetooth. O Bluetooth atrapalha. Melhorou? Deu uma melhorada. Aí continue. Enfim, foi quando eu conheci a PL, me apresentei na época ao presidente da A PL PL. fala pra gente o que que é a PL. A APL era a entidade responsável pela arbitragem desse evento. É a Associação Paranaense de Lutas. É presidida pelo Alexandre Rimem, aqui em Curitiba. E foi quando eu me apresentei a ele, expliquei, enfim, a minha vontade, o meu interesse. E pouco menos de uma semana depois, ou duas, ele foi até na época, ao meu trabalho, que era o hostel. Nós sentamos, conversamos, e esse dia ele me entregou uma camiseta da Associação Paranaense de Lutas de árbitro. Então, a partir daí, eu comecei um processo de estágio e início de arbitragem dentro da Associação Paranaense de Lutas. Isso em 2015. Desculpa, cortou. Isso em 2015. Isso em junho de 2015. Sim. E aí, junho de 2015, você começou a arbitrar na APL, começou a ter adquirir background, começou a aprender a pegar movimentação, a entender a mecânica da luta, começou a evoluir. E aí, como é que você sentiu que você estava melhor? Eu lembro até hoje a minha primeira luta como árbitro central, porque hoje o mais comum dentro de eventos locais e menores entidades é que os árbitros revezem em todas as atividades, né? Então, você é árbitro central, mas você também é juiz lateral. Então, eu iniciei aprendendo o trabalho de julgamento. E a minha primeira luta como árbitro central, eu lembro até hoje que eram duas meninas, era kickboxing amador. E foi quando eu arbitrei, foi numa casa de festa aqui em Curitiba. E eu lembro que eu fiquei tão extasiada, eu falei, gente, é isso que eu quero mesmo. Então, nesses 6 meses seguintes, eu arbitrei vários eventos com a APL. E em fevereiro, eu acho, de 2016, houve uma edição do Áspera aqui em Curitiba, que era transmitida ao vivo na época pelo Esporte Interativo. Eu arbitrei uma luta do card preliminar, ou duas, não lembro. E gostaram tanto da minha atuação que me colocaram no Comain Event. Eu ainda era muito mais crua, né? Eu tinha aí 6, 7 meses de arbitragem. E a partir daí, meu nome começou a passear o Brasil. Então, eu vejo esse evento como um divisor de águas, né? Em cima do apoio de várias pessoas. 2016 foi um ano muito forte no MMA aqui em Curitiba. E Santa Catarina, enfim. Eu viajei o Brasil inteiro nesse ano. E para mim ele foi muito importante, porque eu cresci enquanto árbitra, eu me profissionalizei, eu nunca deixei de estudar em todo esse período, né? Eu sempre ficava assistindo lutas, eu procurava... Você entendia nesse momento inicial que você ainda precisava aprender muito, ou você já estava achando que, não, tô legal, tô bem, estava confiante? Eu sempre achei que eu preciso aprender muito. Embora eu tenha confiança no meu bom trabalho, até hoje, a minha autoconfiança ela sempre foi muito minada dentro da arbitragem. Então eu acabo... E isso sempre aconteceu.
Eu sempre Nada precisei. como. Nem nada por você, você se auto-sabota ou seus pares. Eu acabo me auto-sabotando devido aos meus pares. Então quer dizer que é uma questão de insegurança provocada. Com certeza, né? Com certeza E, sim. e por que isso começou? Bom, houve um evento aqui. Eu tive muitos eventos que fizeram questão de ter a minha presença. E isso sempre me deixou muito orgulhosa, né? Principalmente os eventos naquela época, que eram os maiores eventos que nós tínhamos, que eram o Imortal FC e o Do Asper Stefano FC, Sartori, isso, isso, e o Áspera do Brigadeiro e do Júnior do Brigadeiro. Frutuoso. Então, Você estreou, na verdade, deixa eu pontuar. Você estreou no Áspera, mas você começou a fazer outro evento também de renome, que veio pesado. Eu me lembro na época como que foi o Imortal 1 com a locutora do Pride, isso. fazendo o som, mandando as vinhetas, não é isso? E pro Stefano, que o Stefano tinha contato e tal. Então foi um evento que foi muito badalado. Muito mais do que o Áspera. O Brigadeiro nunca fez muita questão de badalar tanto o Áspera, só que acabou sendo badalado porque fazia muitas edições. Agora o Imortal ele veio com glamour. E aí a coisa meio que pesou. E isso criou um pouco de resistência por seus pares? Então, inclusive o Áspera, essa edição do Áspera aqui de Curitiba, ela foi produzida com parceria com o Stefano. Essa primeira edição que teve que eu participei. E acho que 2 ou 3 meses antes ele havia feito esse Imortal, que se eu não me engano era o Imortal Kamikaze. Eu tinha recém feito uma cirurgia, então eu só trabalhei como juíza lateral. Eu não pude fazer arbitragem central. Mas a partir daí eu entrei com força também no Imortal e com o Áspera, que viraram os 2 eventos com quem eu viajei praticamente o Brasil. Houve resistência a partir. Na verdade, em março de 2016, e eu lembro disso claramente, num Imortal houve uma luta entre a Julie Werner e a Ariane Lipski, na época, que foi a luta, inclusive, que foi a luta que levou a Ariane para o KSW na época, né? Foi uma interrupção muito legal, foi um timing que... aquele timing que você olha e fala, foi o timing perfeito, né? Foi uma obra da arbitragem. Foi maravilhoso. E esse vídeo, ele virou o mundo. E foi quando eu comecei a aparecer em mídia espontânea no mundo inteiro. Né? Na época, o Facebook tinha mais força que o Instagram, então meu Facebook bombou, eu passei de 10 mil seguidores no meu perfil pessoal. Então, eu apareci demais por causa disso. E a partir daí eu vejo que foi quando parte das resistências começaram a acontecer. Deixa eu dar só uma pontuada aqui para vocês entenderem a respeito dessa luta. O que significou essa luta? A luta entre a Ariane Lipski e Julie Werner rendeu a Ariane Lipski o prêmio Oswaldo Paquetá como melhor nocaute, como melhor luta e credenciou a Ariane como atleta do ano no MMA Nacional. Ou seja, ela ganhou 3 estatuetas do prêmio Oswaldo Paquetá. Continua, o Chariana. E então, como todos esses eventos eles eram transmitidos né, pela televisão, pela internet, muito material meu foi gerado, muitas pessoas passaram a ter conhecimento. E eu percebi que algumas coisas começaram a mudar aqui em Curitiba.
e foi quando eu passei a perceber que tinha alguma coisa errada, né? Eu ainda não conseguia saber o que Você não estava estava de maldando. errado. Você não estava maldando a situação. Não, mas eu percebi que eu já, nos eventos locais, eu já não estava arbitrando com tanta frequência, junto com a minha equipe. Alguns rumores começaram a aparecer e esses rumores eram bastante pesados. E eu não sabia de onde vinham, eu não sabia por quê. E eu continuei simplesmente fazendo o meu trabalho, né? Tentando fazer, né? Viajando, indo para outros eventos. Inclusive foi no ano que nós nos conhecemos que eu estive no NCE. Um evento que eu organizei em prol do Prêmio Oswaldo Em prol do Paquetá. prêmio. Deixa eu dar uma pontuada nesse evento que é importante. Eu organizei junto com o Renato Domingues, né? Na verdade, eu organizei, ele me cedeu o espaço, um evento e chamei toda a galera que tivesse interesse, que fosse entusiasta do Prêmio Oswaldo Paquetá, que fosse amigo e tal, para participar. E aí eu chamei alguns árbitros, veio árbitro de tudo quanto é canto do Brasil, veio o Cutman de tudo quanto é canto do Brasil, veio a announcer de tudo quanto é canto do Brasil, e a Chariana estava conosco a convite do Robertão Tomás. Robertão Tomás conhecia e levou a Chariana junto com ele. Continua, Chariana. Eu conheci o Robertão no finalzinho de 2015, no Imortal que ele veio arbitrar aqui. E a partir daí a gente começou a conversar. Em março, eu estive com ele no Expo Fight, em Paulínia, em março de 2016. Né? Eu fui para lá porque eu estava precisando dar um tempo, né? Respirar, e teve o Expo Fight. E ele estava lá em Paulínia. Acabou que arbitramos juntos. Foram quase 100 lutas de MMA amador em 3 dias. Foi sensacional. Voltei. E aí eu tinha uma relação muito legal com ele até então. Ele sempre me mandava mensagens de suporte, mensagens de apoio, né? Quando eu passei a ter essas dificuldades aqui em Curitiba, eu comecei a recorrer a ele, a conversar com ele, até pelo tempo que ele tinha de arbitragem. Eu pedi orientações de, né, como lidar com essas situações, o que ele me orientaria. Então, eu por algum período, eu procurei esse suporte nele, né, com esse respaldo que ele vinha me dando no ano de 2016. Sim, Robertão tinha acabado de ser, em 2014, eleito o melhor árbitro do Brasil. E aí ele tinha uma relação muito próxima com o Prêmio Oswaldo Paquetá, comigo, era um amigo, e ele estabeleceu esse relacionamento mais próximo com o prêmio e levou a Chariana. Foi aí que nós nos conhecemos. O ano de 2016 continuou se desenvolvendo, se desenrolando, né? Você, nesse evento do NCE, você arbitrou algumas lutas, né? Como as duas femininas, entre Bianca Sattelmayer, Tati Bergamaschi, Aline Neri e Aline Sattelmayer, porque além Sim. de eu conseguir levar a nata do MMA nacional para esse evento, eu também consegui muito, muito bons atletas para competir, mesmo sem muito dinheiro. Então eu consegui reunir uma boa galera lá, fiz um bom card e levei bons profissionais. Isso foi bem legal. E aí o ano de 2016 se desenrolou, você continuou fazendo ásperas, você continuou fazendo imortal, como é que foi?
continuei até o fim do ano. Tive uma situação em agosto de 2016, eu me desliguei da Associação Paranaense de Lutas e passei a arbitrar de forma freelancer. Freelance. A partir daí. Sim. E aí o ano foi terminando e o teu nome, por estar aparecendo muito na tela do Esporte Interativo, que estava sendo o principal canal sobre MMA nacional, teu nome começou a ser ventilado. Olha, ela não erra, ela não errou, ela tá bem, que ano bom, que ano... E aí, como, para quem não sabe, o Prêmio Oswaldo Paquetá, nessa época, era 100% decidido por uma bancada de jornalistas, pessoas que cogitavam nomes espalhados pelo MMA nacional, e o nome da Shariana ganhou força pelas atuações, por estar aparecendo muito e pelo marketing, né? Porque era um senhor marketing. Você tá nos principais eventos de MMA, não só pelo fato de você não errar, mas pelo fato de ser uma mulher. Era diferente. A arbitragem era algo praticamente 100% masculino. Existia um universo dominado por homens. E aí o nome foi cogitado e a gente tinha um grupinho no WhatsApp e tal, e aí rolaram algumas conversas dentro do grupo e houveram alguns entendimentos. Não vem ao caso o que rolou, mas houveram alguns desentendimentos entre pares. Alguns desentendimentos entre... Você quer falar a respeito? Não, eu quero que você me conte. Não, as conversas, você estava no grupo. Você fazia parte do grupo, então foi um desentendimento entre você. Se você quiser que a gente toque no assunto, para mim não tem problema. Se quiser, ou a gente toca no assunto, ou a gente... Foi algo indelicado que, infelizmente, um árbitro falou para você, e que você deu uma resposta à altura e desceu o quadrado. Todo mundo no momento percebeu que a resposta desceu o quadrado. A partir daí, esse árbitro começou a fazer o que hoje nós chamamos de cancelamento, né? Desculpa, eu tô tentando lembrar, eu tava pensando numa outra coisa. Tá, teve uma conversa entre você e esse árbitro no meio. Quer dizer, na verdade, um comentário indelicado desse árbitro no grupo. Acho que você já sabe do que eu tô falando. Daquela mensagem extremamente machista. Isso. Foi essa? Isso. A mensagem era mais ou menos dizendo que numa interrupção que eu fiz, eu coloquei a minha bunda em rede nacional. Foi isso? Foi um pouquinho pior, mas... Foi um pouco pior, mas foi isso. Um pouquinho pior, mas basicamente foi isso. E aí você deu uma resposta à altura, e a resposta desceu quadrada porque o árbitro achava que era seu professor e que você devia... Bem, pelo menos é algo que me pareceu, que você deveria ter o respeito pelo mais graduado, né? Que eu acho que não cabia aqui, porque já fugiu de uma ótica. E você, quer dizer, a resposta foi uma resposta dura, mas longe de ser indelicada. E isso eu lembro que a minha resposta foi próxima. Eu sou homem e não sou um homem fresco. Eu não gosto também que mulher se faça de vítima, etc e tal. Você sabe muito bem as minhas posições, eu sou meio grosso de vez em quando. E eu tô dando depoimento que da minha percepção. E aí, da tua percepção. Óbvio, eu não tenho nada a ver com o problema de vocês. Fora quem levou foi ele, e a besteira quem fez foi ele, e se ele quer brigar contigo, ele que brigue, é direito dele, entendeu? Até aí eu não tinha nada a ver com isso. Era vocês que se resolvessem, correto? E aí começou uma campanha de cancelamento
que hoje a gente chama de cancelamento, né? Quando a pessoa quando se levantam hipóteses X e Y, fake news aqui e tal, para uma campanha de difamação, de destruição de imagem. Sim. Correto? Tô certo até aí? Com Tô certeza. falando uma mentira? Não. Tá. E aí a coisa rolou, a coisa continuou. O Elaine, eu acho que não vale a Elaine Albuquerque, é uma lutadora de MMA de Pernambuco. Ela tá querendo nomes, mas aí eu acho que não vale muito a pena não, que a coisa vai acabar sendo... Vocês vão acabar entendendo o que é, e a gente não vai precisar citar nomes aqui, que não é deselegante. E aí, como já existia essa resistência pelo fato de você ser mulher e tal, tá se destacando, começaram a arrumar pretextos e conseguiram um que poderia, não, que eu digo um legítimo, que poderiam legitimar o fato de você ter em uma reportagem citado que você foi formada pelo Mário Yamazaki. O que na época, na verdade, vamos contextualizar. Na época, o Mário Yamazaki era persona não grata na arbitragem nacional, porque ele falou uma merda deste tamanho a respeito da arbitragem nacional. Então colocou os pares deles como se fossem bandidos, né? E a Shariana estava meio por fora, pelo que eu sei, estava meio por fora dessa situação, não sabia do tamanho da gravidade, sabia alguma coisa, mas não sabia do tamanho da gravidade. E o que eu percebi que na época, Shariana, você me corrija se esse for o caso, agora você mostrou a água aí, eu lembrei que eu esqueci da minha. Todo dia eu pego e hoje eu esqueci. Hoje que eu tô falando pra caramba. E aí o Mário falou isso, ele sofreu uma resistência. Isso foi usado para praticamente me colocar na parede para que você fosse retirada do pleito. Porque, segundo esse pessoal, você mentiu. Você não tinha sido formada pelo Mário Yamazaki. Explica mais ou menos essa situação para a gente entender melhor. Eu lembro muito bem disso. Eu estava tentando, inclusive, lembrar o nome da jornalista, que na época, enfim... Eu utilizei, depois eu escutei a minha entrevista com ela, e eu utilizei a seguinte frase: eu fiz a formação do Mário Yamazaki, e isso foi transcrito como: eu fui formada pelo Mário Yamazaki. Foi o erro de uma palavra, né? Eu fiz uma formação, eu fiz o curso, eu fiz o workshop, enfim. Mas eu já estava tão angustiada de tudo que vinha acontecendo, né? Eu fui agredida fisicamente por um desses pares aqui em Curitiba, né? Dentro de um evento de MMA. Era tanta coisa acontecendo. Como assim? Eu não entendi. Essa é nova, eu fui agredida fisicamente. Inclusive, nessa época, no dia em que eu fui agredida, eu mandei uma mensagem para esse outro árbitro falando: tal árbitro me agrediu hoje, o que eu faço? Mas eu não sabia que tudo isso já estava acontecendo pelas minhas costas. Eu não sabia que esses dois rapazes já estavam juntos nesse processo de cancelamento meu. Então, eu estava dando cada vez mais subsídios e informações, inclusive íntimas, sobre a minha vida, até pessoal,
para alguém que estava tentando me destruir enquanto árbitra. E isso, para mim, foi uma das coisas mais doloridas que eu passei no final do ano de 2016. Porque até eu descobrir isso tudo que vinha acontecendo, eu tinha ali absoluta confiança. Né? Eu falei de problemas de saúde que eu vinha enfrentando na época, de problemas com colegas de arbitragem aqui em Curitiba, sobre os rumores que vinham. Era para quem eu pedia conselho e orientação de como proceder. Era alguém que tinha idade praticamente para ser meu pai. Né? Então, isso tudo foi muito danoso para mim, mas não enquanto árbitra, enquanto ser humano, enquanto pessoa, né? Enquanto alma. O ser agredida fisicamente por um colega de arbitragem foi uma das coisas mais sérias, com testemunhas. Eu lembro que a minha primeira reação foi perguntar para as pessoas em volta: você viu? Você viu? Você viu? Para que eu tivesse testemunhas se eu precisasse provar que havia sido agredida por alguém. Tamanha era a minha falta de autoconfiança diante de tudo que vinha acontecendo com os meus colegas de arbitragem. E o que se deve, a que se deve isso? O que você acredita isso? Vaidade? Olha, Orgulho, até hoje eu tenho... machismo? Eu acho que seria hipocrisia da minha parte dizer que não existe machismo. Né? Eu cansei de escutar dentro do MMA: se existisse machismo, você não estaria arbitrando. Se existisse machismo, você não estaria aqui. Mas não, o machismo não é o você entrar num espaço, né? É que te percebam como integrante disso. E foi o que eu percebi. Enquanto eu estava na surdina, sem reconhecimento nacional e internacional, estava tudo bem. Mas a partir do momento que eu saí daqui de Curitiba, né, e fui desbravar a convites, né, eu tive donos de eventos que faziam questão de que eu estivesse em seus eventos. Isso é motivo de maior orgulho para mim. Maior orgulho de, assim, de chegar a fazer um evento, arbitrar sozinha, porque ninguém mais queria estar nessa cidade arbitrando. E eu ia lá, numa cidadezinha de 5.000 habitantes, arbitrar. Mas por amor e por respeito às pessoas que davam valor ao meu trabalho e que dão, né? Então, agora, te dizer, fizeram isso comigo e ainda fazem, né? É por machismo, pura e cruelmente? Não sei. É vaidade? Não sei. Eu só sei que fazem e que é péssimo. É péssimo, porque é uma falta de empatia, é falta de ética, é falta de união, de querer fazer esse esporte crescer e explodir aqui no Brasil. Porque quem perde é o esporte, não sou eu. Vamos então dar seguimento ao que a gente tem para falar aqui. Você terminou, mesmo com todo esse problema, toda essa campanha, você terminou o ano de 2016 muito bem, sem erros, né? E você foi indicada como uma das 5 melhores árbitras, na verdade, árbitros, porque você concorreu com outros 4 homens. Deixa eu ver aqui. Não, minto. Esse ano com a Camila Albuquerque junto. Isso, foi você, Camila, Flávio Almendra, Harry Santos e o Robertão. Correto? E sim. Aí,
E aí, no meio desse processo, se discutiu dentro do grupo do Premium, da bancada, se a entrevista, essa fatídica entrevista da palavra que trocou o sentido, que você diz que trocou o sentido, seria motivo suficiente para que você fosse desligada desse grupo de concorrentes, desses 5 concorrentes. Foi feita uma votação interna e algumas considerações, e você venceu, você continuou na campanha. E eu entrei em contato contigo e falei, ó, eu não aprovo o que você falou na entrevista. Foi isso? Tô mentindo Foi. alguma coisa? Tô falando alguma mentira? Não. Eu não aprovo o que você falou na entrevista, não acho legal. Acho que você fez algo muito, muito feio na entrevista, mas eu não tô aqui para julgar você como pessoa. Eu tô aqui para julgar o teu desempenho dentro do octógono, né? Do cage, da Sim. área de luta. Correto? Foi isso? E aí você foi à votação. Aí eu garanti para você o quê? Que você teria um pleito justo, que não haveria interferência. Se você ganhasse, você ia ganhar. Se você perdesse, você ia perder. Correto? Sim, embora era algo que eu ainda pensava, porque eu já estava muito enfraquecida, né? Emocionalmente falando, diante de tudo que estava acontecendo. E para mim, claramente, eu jamais ganharia esse prêmio. Mesmo se eu ganhasse, eu não ganharia. Esse foi o pensamento que eu tive, né? Enquanto as coisas vinham acontecendo. Porque a gente ainda teve mais uma bomba, né? Tá me passando aqui. Teve mais uma? Eu não me... Isso, então cita, por favor. Houve uma matéria encomendada. Houve uma matéria... Lembra? Que foi encomendada. Ah, sim, por um mini jornalista, né? Um pseudo jornalista que foi cooptado, não foi isso? Exato. Essa pessoa foi cooptada, né? Foi inclusive por aquele grupo de pessoas. Isso. Né? Que já tava reunidos juntos agora como pares, né? Então, eu lembro, eu vou contar exatamente como foi que eu recebi a notícia dessa matéria. Eu estava na cozinha da minha casa, pronta, arrumada, indo para a comemoração do prêmio Melhores do Ano da Primeiro Round aqui em Curitiba. A Primeiro Round é a revista Primeiro Round, liderada pelo Márcio Vale, jornalista Exato. De Curitiba, que também faz parte da bancada do Prêmio Oswaldo Paquetá. Exato. Eu estava, então, a 2 passos da porta da minha cozinha para a saída para ir pro prêmio. Eu abri o meu celular e tava tudo isso no grupo, né? Os prints dessa matéria e já conversa em cima. Eu lembro que eu só me encostei na porta da cozinha e comecei a chorar. Eu sentei no chão da cozinha e comecei a chorar. Eu falei, eu não acredito que estão fazendo isso comigo. E em seguida eu recebi uma mensagem sua dizendo assim, tipo, essa gentileza de não se manifestar até que a gente resolva isso. E foi o que eu fiz. Desde aquele dia até hoje, eu nunca havia me manifestado com relação a isso. Publicamente. Mas Lê, que é a única razão pela qual você arbitrou
Foi por prestar favores sexuais aos donos de eventos? Foi por pagar donos de eventos? Se isso não é machismo enraizado, o que que é? O que que é? Não me deixar pertencer e fazer uma coisa tão cruel quanto encomendar uma matéria dessas. E, inclusive, isso foi, assim, para mim foi a gota d'água do que houve. 2 anos depois, eu tive o prazer de conhecer a pessoa que escreveu, que redigiu essa matéria, né, que era um livro. E eu tive a possibilidade de, pela primeira vez, falar para essa pessoa o meu lado, desmentindo grande parte das coisas que haviam sido apresentadas, né, com provas. Então, todas as provas das mentiras que haviam sido escritas, ele tem em mãos hoje. Eu mandei tudo para ele. E ele me deu um abraço, eu dei um abraço nele, ele me pediu desculpas, isso 2 anos depois, no prêmio aqui em Curitiba, no prêmio Oswaldo Paquetá aqui em Curitiba. E ele falou: eu jamais imaginei que aquilo te causaria isso tudo, porque eu tive que lidar com essas consequências, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo. Ninguém me destruiu enquanto árbitra. Árbitro erra? Claro que erra. Que árbitro não erra? O árbitro tá aí, né? A arbitragem é isso, a gente tá no esporte jovem. Mas tudo o que fizeram em todo esse período só me machucou enquanto ser pensante, enquanto ser que sente, né? Eu não sei se com essas matérias ou com essas bagunças cruéis eu seria melhor ou pior árbitra, eu trabalharia mais ou menos, eu não sei. Mas isso, para mim, enquanto arbitragem, não causou efeito nenhum. O que me causou foi enquanto pessoa. E tudo isso eu tive que lidar psicologicamente, emocionalmente, de forma responsável comigo mesma. Aí chegou o grande dia da sua premiação, que você receberia o prêmio. Quer dizer, na verdade você não sabia ainda que você havia sido campeã. Na verdade, nem eu sabia. Chegou o dia e o terreno estava minado. Eu senti que poderia acontecer algo ruim na cerimônia. E lá tinha a presença da família do Paquetá. O negócio foi feio, galera. Vocês pensam aí que a gente está contando... Tá contando aí a história aí, parece que é simples, mas o negócio foi bem feio. E aí presente estava uma das pessoas envolvidas em toda a confusão, concorrendo também, e eu tive medo, porque a gente estava com um patrocínio da Everlast, a gente estava com uma transmissão ao vivo que acabou não rolando. A gente estava com a presença da família do Paquetá lá, a gente estava com dezenas de pessoas hiper famosas no local, e eu tive medo de que acontecesse algo ruim. E como eu vim acompanhando as prévias, eu falei, eu vou conversar com essa menina para que seja o que for, porque eu não tinha fechado os envelopes quando eu conversei contigo, mas você estava com uma certa distância, né, e eu achei que podia ser, e como foi, né, que tivesse sido selado o destino.
E eu cheguei e falei, ô Chariana, a gente se encontrou numa Panificadora. lanchonete, é isso, uma padaria, isso. E aí vamos tomar uma Coca-Cola, que eu quero conversar com você? E aí a gente sentou numa padaria e a gente começou a conversar. Eu falei, olha, o que eu... Não, melhor. Deixa você falar, conta a história. Eu acho importante depois você dizer o que eu disse pra você, né? Calma. Mas Tá dando problema na sua internet. eu também Aconteceu tinha alguma coisa aí medo, perto claro do seu que olho? Ixi, cortou. Tá dando lag. Desculpa, cortou pra mim. Tá dando lag, tá travando a internet. Tá acontecendo alguma coisa aí? Eu acho que é com você, hein? Não, não é comigo não. É com você. É daí. Tá melhor? Pessoal, alguém pode dar um feedback aí pra dizer se é comigo ou com a Chariana? Perfeito? Vamos? Siga. Deixa eu só dizer aqui, a doutora Diana de Paula e o Jota da Hannibal Protetor Bucal estão aqui. Um beijo enorme, são... enfim, nós nos encontramos na padaria. Tá travando. Devem ser os árbitros sabotando pela live. Olha a mensagem que a gente recebeu. Vai, continua, que agora eu acho que foi. Eu acho que foi. Bom, a gente se encontrou então na padaria e foi quando você me disse que você estava preocupado e eu te falei assim, mas eu já ganhei. A hora que eu te disse eu já ganhei, eu lembro que você arregalou os olhos assim. Como assim você já ganhou? E eu te falei, só o fato de eu estar aqui hoje, eu já ganhei. Não importa se eu vou subir ou não. Pra mim, eu já tô vitoriosa estando aqui. E eu tinha certeza que eu não ia ganhar esse prêmio. Então eu realmente estava me sentindo vitoriosa só o fato de estar ali, naquele momento, menos de 1 ano e meio depois de ter iniciado a minha carreira de árbitra. E quando você disse que se preocupava, independente se eu ganhasse ou se eu não ganhasse, com a minha reação ou com outras reações, eu lembro que eu te falei, eu não sou essa pessoa que você pensa. E eu vou te provar. Eu tenho ética, eu tenho educação, eu tenho respeito, e um dia você vai perceber isso. E a nossa conversa, eu lembro que terminou mais ou menos assim. E você me disse, eu espero que isso seja verdade. E eu falei, E aí, continuemos. Tá travando aí. Tá dando pra escutar? Tá, aqui tá tranquilo. Tá, então vamos seguir. Voltei pro hotel, fechei os envelopes, à noite a cerimônia. E aí eu escolhi um árbitro carioca, policial federal, amigo nosso, José Aparecido Baioneta. E ele teve a melhor das reações. Quando ele abriu o envelope e leu o seu nome, ele deu um sorrisão e abriu os braços para você. O que você sentiu nesse momento? Eu lembro que ele falou, e o melhor árbitro do ano, que não é um árbitro, é uma árbitra. Quando ele disse isso, eu tinha certeza que seria eu. Poderia ser a Camila também, né? E eu tenho um grande respeito e uma grande admiração por ela. Mas eu tinha certeza que, quando ele disse isso, eu tinha certeza que era eu. Eu não tinha preparado o discurso, não tinha preparado nada.
mas eu sabia que alguma coisa eu precisaria falar. Depois eu tive uma crise de ansiedade, isso é bastidores mesmo. Logo depois que eu desci do palco, eu tive que ir para fora, porque eu tive uma crise de ansiedade. Eu praticamente parei de respirar, foi péssimo. Comecei a tremer, pressão baixou. Aí me recuperei e voltei. Mas foi lindo. Foi lindo. Receber o prêmio das mãos do Baioneta foi incrível. Essa parte foi linda, né? E Foi a maravilhosa. realidade após o prêmio? Aí eu tenho que fazer, infelizmente, tem que te botar na berlinda. Quando você voltou para arbitrar e você errou. Você lembra disso? Foi no Áspera, em Santa Catarina. Luta do Thiago Tavares contra Maurício Bad Boy. Bad Boy. Foi uma luta. Foi a primeira arbitragem que você fez depois da volta, não? Foi o primeiro evento. Não foi o primeiro evento. Não. Não foi. Foi o primeiro com transmissão. Primeiro ao vivo. E eu lembro que era a luta principal. Eu já vinha escutando bastante, né? As mídias sociais estavam muito felizes com a vitória. E essa foi uma luta que durou 48 segundos. Eu lembro perfeitamente dessa luta. E em 48 segundos eu tive a capacidade de me tornar, tipo, a pior árbitra do mundo, né? Em 48 segundos. Eu lembro que, inclusive, depois desse evento, eu até hoje, quando eu assisto essa luta, eu ainda repenso se eu deveria ter parado mesmo antes ou não. Porque a gente sabe que a arbitragem é sempre isso, né? Ou você para muito antes ou parou muito depois. E é sempre a reclamação que vai existir. Mas, enfim, essa luta em especial, ela trouxe muita coisa ruim, mas foi o que eu percebi que foi estopim para muita gente, né? De começar a perceber que estava havendo algum tipo de perseguição. E eu lembro que esse foi um termo que foi utilizado, não foi nem por mim. Eu lembro que vários produtores e donos de eventos, médicos, passaram a criar algo em meu favor, pedindo para que parassem com essa perseguição, porque ela não era justa, né? Então, hoje o que eu tiro dessa situação em especial, que eu também não me manifestei publicamente, foi que muita gente passou a entender que era perseguição, que não era somente a crítica a um erro de arbitragem, mas que cada pequeno erro meu de arbitragem ia tomar se tornava... Era uma proporção estratosférica que mostrava que eu não tinha direito de arbitrar, ou de estar ali, ou de ter esse prêmio. Você tem orgulho? Muito orgulho. É a minha história. Como não ter orgulho da minha história, né? É a minha história. E eu tenho pessoas incríveis que fazem parte da minha história, né? Hoje eu faço parte da Fight One, né? Lidero a filial da Fight One aqui em Curitiba, que é... Explica pra gente o que é a Fight One e quem é o presidente da Fight One, etc. Com muito prazer. Flávio Almendra, uma das nossas maiores referências de arbitragem no Brasil, é o líder da equipe Fight One, que fica no Rio de Janeiro.
é uma equipe de arbitragem, né, uma entidade privada de arbitragem de MMA. E nós dois conversamos, entendemos que seria muito legal trazer a Fight One para Curitiba. E no ano passado eu inaugurei, talvez, não sei se é essa a palavra, a Fight One. Iniciou. Como? Iniciou os trabalhos da Fight One aqui. Pode ser. Iniciamos os trabalhos Isso, aqui em Curitiba. Já com a formação, né, com a minha formação de alguns árbitros aqui, né, eu tô com uma equipe nova de arbitragem e a ideia é formar novos árbitros também. Você formou, você deu curso? Sim, eu fiz a formação deles. Sim. Não tivemos como fazer um curso aberto devido à pandemia, né? Mas algumas pessoas já entraram. Eu já tinha alguns colegas que arbitravam comigo sem uma entidade, e essas pessoas estão comigo hoje também, né? Conosco na equipe Fight One Curitiba, que está sob a minha tutela. E para mim é uma honra, né? Como inclusive o Almendra fala, né? A gente tem orgulho da nossa história, a gente é uma matilha, a gente tá junto, a gente tem que crescer junto, e esse é o maior objetivo. E quando a gente encontra esses objetivos em comum, a gente consegue crescer, né? Eu só tenho a agradecer a tudo isso que aconteceu, sabe? Foram coisas difíceis e tudo mais, né? Eu não dependo do MMA para viver, não é meu ganha-pão. Né? Pelo contrário. Né? Como eu. A gente investe, né? Exato. A gente investe. Então, chega a ser até hipócrita ter esse tipo de discussão. A gente faz pelo esporte, a gente faz porque a gente ama, né? Que outro objetivo a gente teria? Né? Não se mantém no MMA nacional hoje quem não ama esse esporte. Não se mantém porque não vai ganhar dinheiro. Financeiramente não faz o menor sentido. Não, pelo contrário, a gente perde dinheiro. A gente perde dinheiro. Então, Chariana, e aí você, 2017, 2018, 2019, 2020, começou os trabalhos da Chariana com a Fight One em Curitiba. E aí, pandemia, e aí o Josafá, aquele cara do primeiro evento, te trouxe para arbitrar o evento dele. Você e sua equipe arbitraram o evento dele. E aí rolou o evento dele, fez com todos os itens de segurança, etc. E voltamos àquele velho problema, a perseguição. E agora com base científica, né? Pessoal criticando por conta de uma pandemia mundial, onde ninguém tem os melhores, ninguém sabe os melhores protocolos para nada. Ninguém tem certeza de nada. Ninguém tem certeza de nada. Josafá fez um evento sem público, sem aglomeração, em um lugar reservado, distante, que não e com 3 lutas. E com 3 lutas e que não era Curitiba. Exato. Correto? E aí, um dos árbitros da Associação Paranaense de Luta se manifestou em rede social. Esse árbitro tem ligação com a Prefeitura de Curitiba
se manifestou de uma forma meio, digamos, indelicada. Como é que foi isso? Conta pra gente o que ele falou, como é que foi a situação. O evento deu tudo certo, né? Graças a Deus. Lógico, até então a gente estava tentando aprender, né? Como se portar, né? Diante da situação de pandemia. Eu conversei muito com o Josafá para a gente tentar diminuir ao máximo os riscos de contágio e ou transmissão, né? Do vírus. Então a gente teve conversas bem sérias sobre isso para tentar fazer o melhor trabalho possível. E a nossa equipe fez um bom trabalho, foi muito legal, embora todo mundo ainda está meio perdido, né? Mas a gente tentou fazer melhor. Eu procurei alguns protocolos internacionais, fui atrás de regras sanitárias para eventos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, para tentar pegar as melhores formas e a gente fazer o mais seguro possível. E foi o que a gente tentou fazer, acho que fizemos com sucesso. E houve essa situação, sim, dessa mensagem no meu perfil pessoal, inclusive, dizendo que se soubesse que haveria um evento, ele mesmo iria lá fechar, ele faria questão de fechar. Não lembro as palavras utilizadas. Se acontecesse de novo, inclusive, que ele fazia questão de ir pessoalmente fechar. E aí você viu aquela situação de 2016 toda se repetindo? Vi, claro que final sim. de 2016, né? Início de 2017 voltou na sua cabeça? A diferença é que dessa vez foi inclusive alguém que em eventos que eu fui arbitrar fora, quando eu já não era ligada, né? Quando eu estava arbitrando por conta, eu em alguns eventos que me chamavam para arbitrar, eu perguntava: preciso de equipe? Preciso. Eu montava uma equipe e íamos juntos. Um integrante da APL. Esse rapaz esteve comigo, inclusive, num evento um ou dois eventos em Maringá, que eu levei junto, em 2017, acho. Então, assim, às vezes me parece com quem eu estou lidando, né? Eu nunca sei com quem eu estou lidando. Até que aconteçam coisas como essa, né? Então, até quando isso vai acontecer, eu não sei, mas cada vez me afeta menos. Cada vez me afeta menos. E eu repito o que eu disse lá atrás: a única coisa que eu quero é fazer o meu trabalho. Só isso. Você quer continuar arbitrando? Você pensou em desistir? O que passa na cabeça da Shailene depois de tanto perrengue que passou em tão curto espaço de tempo? A gente falou de situações A gente falou de situações tristes, situações pesadas, né? Eu tive diversas situações. A gente pegou algumas mais próximas ao prêmio, né? Mas fora isso, a gente teve... Eu tenho inúmeras, assim... Em 10 mãos, eu não conto todas as situações que eu passei de machismo, de preconceito dentro do MMA. E, claro, várias vezes eu já pensei em desistir. Falei, o que eu ainda estou fazendo aqui? Né? É só para me machucar, é só para me ferir. Mas sempre que eu penso em desistir, eu recuo, reflito e tento voltar mais forte. Nem sempre eu volto mais forte, às vezes eu só volto.
né? Rapaz, Mas vamos falar mais alto. ainda fala, ainda fala. Inclusive, a gente pulou de 2017 já para 2020, mas em 2019 eu acho bem bacana falar isso também. Olha que legal, pessoal, falando. E presenciei algumas ao vivo. Sinto muito por tudo que aconteceu, pessoal. Muito obrigada, a gente tá junto. Obrigada. E em 2019 eu participei do curso de lançamento da CBMMAD, que é a Confederação Brasileira de MMA Desportivo. E é uma outra entidade com outro propósito, né, que é de focar no MMA amador, né, tentar regular e tudo mais. Então, hoje eu também sou aliada deles e eu achei que isso era uma coisa bem legal de contar para vocês, né, sobre a CBMMAD, que ela está sob a batuta do Carlão Barreto. E é muito bacana. Então, além da Fight One, eu também sou aprovada da CBMMAD, né, uma boa certificação do MMA amador, focando para competição. E eu achei super interessante a proposta. Estive aí no Rio, né? Eu falando estive lá no Rio, esquecendo que você é daí. Então, esse é um ponto que, para mim, é muito legal aí dos últimos anos. Não parou de estudar. Fez mais Jamais. Um curso de computação. Sim. E aí, vamos lá. Você fez esse curso da CBMMAD, do Carlão Barreto, mas você não concorreu mais ao prêmio Oswaldo Paquetá. Você acha que foi por quê? Eu concorri. Concorreu? Claro. Concorreu quando? Ah, não, que tá aqui... No último. Eu peguei, que eu peguei aqui realmente, eu peguei a tabela até 2018, é porque o Tom Munhoz, eu peguei a tabela só até 2018, vacilei. Poxa! Você concorreu, você passou 2 anos fora, e aí esse hiato, vamos lá, vamos voltar então pra gente não perder o que eu queria falar. Esse hiato, você passou 2 anos sem concorrer, a que você... acredita isso, a não ter concorrido mais ao prêmio? Bom, eu acho que são diversos assuntos. Primeiro, não fui escolhida. Eu acho que esse é o mais claro. E assim, isso é uma coisa que eu sempre disse. São 5 árbitros. Nós somos centenas de árbitros no Brasil e, com certeza, centenas de bons árbitros no Brasil. Né? É muita gente. Eu tive um período de destaque, claramente tive, né? A minha visibilidade aumentou e tudo mais. 2017 e 2018 foram anos que eu arbitrei muito pouco. Não, 2017 eu ainda arbitrei mais, mas 2018 eu arbitrei menos. Eu também me recolhi muito mais, diminuíram os eventos transmitidos ao vivo. Então, assim, para mim é uma honra quando eu fui indicada, quando eu ganhei o prêmio, e a última vez que eu fui indicada também foi uma honra. Mas eu não vejo como algo ruim eu não ser indicada, justamente porque dá espaço para outras pessoas também serem, né? Porque a arbitragem é aquilo, você pode ser o melhor árbitro e o pior árbitro do mundo em um único evento, né? Então, dizer somos os melhores, eu sou a melhor,
é muito difícil dizer isso. Poxa, eu tento errar pouco, mas eu erro, né? Então tá tudo certo. E se a gente tiver a cada ano, 5 novos melhores árbitros, a gente está mostrando que a gente tem um país de absoluta competência, né? E que a gente pode confiar em qualquer árbitro que vai estar no nosso evento aqui em Curitiba ou no evento lá no Macapá. Né? A arbitragem é isso, diferente de um ranking de lutadores. Né? Lutadores você ranqueia, como é que vai ranquear árbitro? Ah, esse aqui errou 2 vezes, esse errou 1. Então, eu não vejo como algo ruim esse hiato. Acho maravilhoso ser indicada, acho maravilhoso ganhar, mas sei que isso é muito mais uma questão representativa do que de capacidade e competência em si. É como eu entendo, né? E é como eu procuro levar isso e apresentar e apresentar para todos os árbitros que eu tenho a possibilidade de ter perto de mim. Eu não sou melhor que você, você não é melhor do que eu, e a gente está aqui um aprendendo com o outro. Eu posso ter 5 anos de arbitragem, você pode ter 10. Vão ter coisas que eu vou te ensinar, vão ter coisas que você vai me ensinar, e assim nós dois vamos melhorar e melhorar o esporte. É o objetivo da arbitragem, não pode ter um objetivo diferente disso. Inclusive, em 2019, eu acabei de entrar aqui no site do prêmio, né? Porque eu não tinha a cola de 2019, você ficou em segundo. Você ficou em segundo lugar. Verdade. Né? Foi com o Eduardo Melo, que é da Referee Team. Isso, de São Paulo. Arbitrei com ele, a convite dele também, lá no SFT em 2019, né? Estive com ele, com a equipe dele. Foi uma equipe ótima, a gente trabalhou super bem. Isso é super legal, né? É diferente de uma... Inclusive, é bacana você ter citado isso, porque foi algo... É algo, né, que destoa um pouco daquilo que a gente está falando aí do orgulho, da vaidade, do machismo e tal, porque ele era o cara, ele era o dono da arbitragem ali, né? E ele podia muito bem deixar a equipe dele lá, sacar o protagonismo e, opa, aqui meu terreiro ninguém cisca. E ele trouxe a galera, foi trazendo a galera para arbitrar lá, e você foi uma das que arbitrou o SFT a convite dele. Como é que foi isso, gente? O SFT, eu fui... Na verdade, o David Hudson, presidente na época, ele estava com o plano de fazer o Outubro Rosa só com a equipe feminina. E bem na época eu conversei com ele, tanto é que ele achou que alguém tinha me contado que ele estava com esse plano, porque foi algo tipo destino que a gente conversou. E aí foi quando ele falou: não, eu quero você então no Outubro Rosa. Falei: vamos lá, a gente tá junto. E foi quando eu acho que umas 2 semanas antes fui para conhecer o evento, estive daí com a Referee Team, com o Edu. Aí eu arbitrei com eles e depois eu voltei lá no Outubro Rosa. Eu acho que foi menos de um mês depois, acredito. Fui para o Outubro Rosa e arbitrei. A equipe estava sob o comando dele, e na arbitragem central estávamos eu e a Thalita Moreno, que também eu acredito que tenha sido convidada, né? Mas para manter o plano do David Hudson de manter a equipe feminina. E foi super legal. Eu e o Edu nos demos bem, a gente sempre se respeitou, conversamos. E tanto é que um dia antes
do último prêmio, eu até mandei uma mensagem para ele falando o quanto era merecido, né? Porque eu tive um ano desse jeito, de aparecer muito, de estar em vários eventos. E esse ano foi o ano que ele apareceu muito, esteve em vários eventos, atuou bem, né? Então, é justo. E o que é justo é justo. E tá tudo bem, né? E todo mundo ganha. Vamos responder a pergunta do Eugênio Veronese. Eugênio Veronese, inclusive, que foi um dos 5 árbitros escolhidos no ano de 2018, que foi o ano que a gente levou o prêmio para Curitiba. Ele disputou com o André Xaropinho, com o Harry Santos, com o João Cláudio, e onde venceu o Abraham Lincoln, de Manaus. Ele está perguntando aí para você qual a luta mais marcante arbitrada por você. Primeiro, Eugênio, um beijo enorme, querido. Estou acompanhando o teu canal e quem puder também acompanha o canal do Eugênio. Uma resenha sensacional sobre lutas. Bom, minha luta mais marcante... O Wendel Negão o Wendel Negão e Gilmar Manaus? Eu acho que essa não foi a mais marcante para mim, mas foi a mais marcante para o resto do mundo. Vídeo primeiro fala da sua luta mais marcante, depois a gente volta nessa. Tá, eu acho que a minha mais marcante foi do Áspera em... Foi um Áspera, eu não lembro o nome da cidade, no interior de São Paulo, que também concorreu a nocaute do ano. Adalto Prado e Bruno Bulldog, nocaute de 4 segundos. Foi o meu primeiro nocaute rápido, né? Eu tinha acabado de iniciar a luta. Eu dei 2 passos para trás para eles iniciarem o combate. No primeiro golpe, foi um chute alto e não lembro qual dos dois. Foi o Bruno Bulldog que foi nocauteado? Foi o Bruno Bulldog que foi nocauteado. Foi naquele Áspera doido que vocês fizeram um montão de luta, não foi isso? Em São Paulo? Pode ter sido. Áspera 44, foi na cidade de São Pedro? São Pedro. Isso, cidade de São Pedro, em Não São Paulo. Não tinha rio de alguma coisa? Algum rio no nome? Bordadão Ginásio. Ginásio Bordadão São Pedro. Eu acho que foi. 10 de Rio setembro de Claro. 2016. Exato, foi lá mesmo. E então foram 4 segundos. Eu dei 2 passos para iniciar o combate. E nesses 2 passos houve um nocaute. Eu lembro que eu tive que sair correndo de onde eu estava. E eu estava distante. Para poder evitar que o Adalto Prado seguisse golpeando o Bruno, que estava super nocauteado. Estava desacordado. Então eu consigo retirá-lo de cima, né? Eu pulei. O pessoal lembra que falava que era um tackle. Eu pulei por cima do Bruno, tentando não encostar nele. Meu pé ficou a uns 15 centímetros de distância da cabeça dele, mas consegui retirá-lo de cima, retirar o Adalto Prado de cima do Bruno. E foi muito marcante porque foi muito rápido. E mostra justamente a rapidez que a gente tem que ter em qualquer situação nova ou delicada. A gente tem uma fração de segundo para resolver e para tomar uma decisão. Vamos responder a pergunta da Mel, depois a gente fala sobre aquela luta do Wendel com o Gilmar. Ela está perguntando para você se você acha que falta incentivo na divulgação de mulheres na arbitragem nacional. Mel, beijo enorme, meu bem. Saudade. Obrigada por estar aqui. Com certeza falta, né? Eu acho que não é só na questão da divulgação de mulheres,
Mas eu acho que enquanto a gente tiver tamanha resistência, né, dos nossos colegas homens, para que a gente se mantenha no meio, a gente vai continuar sendo... Cada mulher que entrar no MMA, na arbitragem, ela vai ter notícia. Porque isso não vai se normalizar enquanto a gente não conseguir ter a permanência sem problemas, né? Então, acho que falta sim. Falta divulgação. Também, né? Mas não só. Daí eu não acho que seja só na arbitragem. Eu acho que a permanência das mulheres no MMA nacional, inclusive na arbitragem, ela demanda incentivo, né? Porque a gente vê muitas mulheres que querem começar, mas elas não conseguem se manter dentro do MMA. E acho que grande parte devido a todos esses problemas que a gente tem de MMA não é lugar de mulher, MMA, arbitragem também não é, né? Então a gente precisa de formas de permanecer sem sentir que está invadindo um espaço. Aí o Hannibal protetor bucal, está perguntando se, em sua opinião, o que deve se prezar mais numa luta, integridade dos atletas ou espetáculo, ou o evento? Teve uma vez que eu escutei do Flávio Almendra e isso eu segurei para mim pro resto da minha vida. É melhor você parar uma luta 500 socos antes do que um soco depois. Essa diferença de um soco, ela pode causar uma dor de cabeça, ou ela pode causar uma concussão cerebral. Mas a gente nunca sabe qual é o soco que vai causar isso. E hoje, com certeza, Jota, a integridade física do atleta é nossa responsabilidade número 1. A gente quer longevidade para os atletas. Quanto mais tempo um atleta puder lutar, melhor para ele, melhor para o evento, melhor para a equipe dele. Ou seja, para que ele possa lutar por mais tempo, ele precisa estar íntegro, né? Então, não adianta eu deixar um cara ser destruído, um atleta ser destruído por uma bolsa de R$200 aqui no Brasil, sendo que ele vai de fato dar um show, mas não vai poder lutar por 2, 3 anos. Nós falamos a respeito, ele está comentando aí que você sofreu um boicote e a gente falou a respeito dessa luta pontualmente, o grande amigo aí, Hannibal protetor bucal. A Carlinha, árbitra lá da Bahia, tá presente. Carlinha, aí um beijo na enorme. Live. Beijo para você, Carlinha, uma grande árbitra também. Vou dar minha opinião a respeito das mulheres no MMA. Se mulher não servisse para o esporte, nós teríamos hoje menos 2 cinturões no UFC. E podemos ter um terceiro. Eu acho que com relação à arbitragem, o que falta aquilo que a menina perguntou, falta incentivo? Falta incentivo. Falta o pessoal a rapaziada da calça de tergal, da gravatinha, entender o seguinte, que a mulher ela já está em desvantagem em relação a vocês em quantidade, né? São poucas mulheres que se dispõem a fazer um curso, a enfrentar um cage, a mediar uma luta entre 2 marmanjos, porque não tem só luta feminina para elas arbitrarem, elas vão ter que arbitrar lutas masculinas em profusão, em muitas lutas masculinas, elas vão ter que comer livro,
Elas vão ter que estudar, elas vão ter que se preparar fisicamente, psicologicamente e tal. E eu acho que falta um pouco a galera acreditar. Eu acho que quando a mulher chegou na arbitragem, isso aí eu falo pelo que eu vi de arbitragem da Carlinha, pelo que eu vi de arbitragem da Chariana, pelo que eu vi de arbitragem da menina lá do Ceará, da Camila, que pra mim foi de longe uma das melhores árbitros do Brasil de todos os tempos. Eu acho que falta o pessoal admitir que elas chegaram. Admitir que elas chegaram com força, com qualidade, e respeitar. Assim como vocês respeitam a mãe de vocês por ter dado uma criação de excelência, vocês têm que respeitar as profissionais femininas em certas áreas de atuação como iguais. Não é como concorrentes, como iguais. Porque ali vocês estão em igualdade de condições. Vocês ali no cage, vocês estão iguais. De repente elas têm até uma vantagem mais por serem detalhistas, né? A mulher tem essa capacidade intrínseca da personalidade feminina e do detalhe, né? Então de repente elas ganham nesse sentido e perdem fisicamente numa agilidade e tal, um ponto ou outro, e que acaba os pontos se equalizando. Acho que não. É aceitar que dói menos. E é o que eu digo com relação à permanência. Porque interesse, claro que existe. Né? Existem algumas pessoas interessadas. Com certeza, existem muitas mulheres interessadas em arbitrar. Mas qual é o espaço? Eu passei quase 5 anos tendo que invadir espaços, né? Logicamente. Contei com o apoio de muitas pessoas incríveis, grande parte homens, mas eu precisei ficar invadindo. Eu tive que invadir, eu tive que estar em lugares onde eu não era bem querida, né? E com pessoas fazendo de tudo para que eu não estivesse ali. Então, é assim, a permanência, ela vai depender da forma que vão agir. Por exemplo, eu lembro de uma situação de uma árbitra, não lembro o nome dela, até lembro, mas eu não vou falar. Mas que que quando foram xingá-la, sua gorda, sua vaca, assim, tudo que remete ao que mais pega pesado numa mulher. Eu cansei de escutar. Eu tive latinha de cerveja jogada na minha cabeça dentro de um cage, numa luta de criança. Mas isso aí também não é uma... isso aí também não é especificamente com mulher. Isso aí não, é um Cris, tudo bem, eu concordo. Árbitro não tem mãe, árbitro não tem pai, a gente sabe disso. Mas a gente sabe que se uma mulher erra, ela é crucificada. Isso aí com certeza. Por quem é seguro, né? Eu acho que existe isso da insegurança. Como uma mulher vai ser melhor que eu? Eu arbitrei 1 milhão de lutas. Como? Como assim? Como assim essa menina, essa criança vai se comparar? Começou a arbitrar esse ano. Como ela pode ser considerada a melhor do ano? Então, assim, eu acho que se a gente conseguir trabalhar com a permanência das mulheres nos espaços técnicos do MMA, o desenvolvimento vai acontecer. Mas elas precisam se manter e se sentir seguras de estarem lá dentro, né? Eu, em muitos momentos, me sinto insegura. Eu tenho exemplo recente de estar num evento de MMA com uma boa equipe, uma equipe respeitosa, de escutar assim, já que temos uma mulher na equipe, você podia pegar um café pra gente.
Eu escutei isso. E isso depois de 5 anos de arbitragem. Né? Depois de ter uma carreira de árbitra já consolidada. Ainda escutei isso. Né? Então, e isso, dependendo de quem é a pessoa que vai estar, vai se retirar. Eu só não me retiro ainda porque eu sou teimosa. Mas essas pequenas coisas desanimam. E o confronto, desanimam muito. O confronto é mais complicado, né? É difícil se confrontar, né? Eu creio que para a mulher, pela natureza da mulher, é mais difícil confrontar. Mas vamos falar, essa parte já passou, vamos tentar falar de coisas boas a respeito da sua arbitragem. Vamos lá falar então sobre a luta que a gente tinha citado aí, o Wendel Negão e Gilmar Manaus. Lembra pra gente, descreve pra gente o que aconteceu que foi tão marcante, que hoje rola em alguns highlights de MMA espalhados aí pela internet. Tá, eu posso só mandar um beijo aqui? Claro. Olha, o Dr. Mozart Moraes está aqui, dizendo que eu sou a melhor árbitra do universo. Dr. Mozart, melhor endocrinologista de Curitiba. Obrigada. Laís Chaves, maravilhosa. Um beijo para você. E vamos ver. Cezane Moutinho, grande árbitro que está em Portugal agora. Grande colega de arbitragem também. Tá aí. Então vamos lá. Wendel Negão e Gilmar Manaus. Foi o início de uma luta, eu não lembro se era primeiro ou segundo round. Intervalo e o primeiro para o segundo. E o Wendel Negão sinalizou que ele estava com alguma coisa pendurada na luva. Era um fiapo do esparadrapo que estava na bandagem dele antes. Eu consegui ver depois. Então ele me sinalizou. E a hora que eu fui lá, lógico, eu não estava escutando o que os comentaristas e narradores estavam falando. Então eu fui lá, a hora que eu vi, a minha única reação, a minha primeira reação, foi arrancar esse fio. Então eu arranquei, joguei pela tela, né, pela tela do cage, pela grade, e falei, vamos começar a luta, né? Mas esse take foi pego junto com o comentário dizendo: quer tesourinha? Tesourinha não, vai na mão mesmo. Então, o comentarista, que eu acho que na época era o Breno Macena, foi quem disse isso. E ficou parecendo que o Wendel Negão estava me pedindo uma tesoura para cortar o fiapo, né? E esse vídeo viralizou, foram mais de 2 milhões de visualizações em 2 dias. E ficou muito engraçado a cena, né? Quando na verdade eu não fiz nada mais, nada além do que simplesmente puxar um fiozinho que tava preso ali. Mas foi muito engraçado. Porque a situação remeteu a qualquer árbitro normalmente pediria uma tesoura, cortaria, etc. Você foi lá, praticamente arrancou e jogou fora. Que tesourinha! Vamos lá, então não teve frescura, né? A gente espera que a mulher seja mais... vamos lá, pega a tesoura. Corta. Aí ai, meu Deus, não. Mas foi muito engraçado. Moleque que solta pipa, né? Cortou lá, cortou rápido. Bacana, Chay. Foi muito legal. Foi bem legal o nosso papo aqui. Muito obrigado pela sua participação. Queria dizer para você que uma das coisas que me motivou, eu acho que você sabe disso, te trazer aqui para contar essa história foi porque me tocou também na época. Eu não gosto muito de perseguição, porque eu sofri muita perseguição do início até hoje no prêmio. Eu continuo. A tua vida, o que você passa na tua vida de perseguição é mais ou menos o que eu passo dentro
do MMA. Porque o que acontece? Eu entendo que no MMA existe muita pressão externa para que as coisas aconteçam. É muita forçação de barra para que a coisa seja do jeito que certos grupos querem. E não é assim que a coisa funciona. Se a gente quiser algo justo, a gente não pode ceder a certas pressões. E isso aconteceu comigo. Eu fui acusado várias vezes por muitas pessoas. Houve tentativa de suborno comigo, fake news, gente inventando coisas que inventaram a respeito sobre você, inventaram também coisas sobre mim, comentários baixos, aquele de baixo calão, de árbitros ao meu respeito, de announcers ao meu respeito, até Ringel já falou mal de mim, entendeu? Então eu entendi aquilo que você sentiu, porque você era uma estranha no ninho, você estava chegando, né? Apesar do destaque, apesar do trabalho bem feito, que é isso que tem que ser julgado no prêmio, porque afinal de contas a gente é um prêmio de melhores do ano, não é um prêmio de melhores da história, é um prêmio de melhores do ano. Então aquele que melhor atuou no ano tem que ser julgado de forma equânime. Tô falando igual a Almendra, né? Tô falando bonito igual a ele, né? Lindamente. Então essa galera tem que entender isso. Existe o critério de história e o critério de momento. As pessoas não entendem muito. Isso me tocou, porque eu me senti, mesma coisa que a menina tá passando, eu já passei. Então nada mais justo do que um apoio, né? A gente não precisa dar a mão e falar tamo junto para todo mundo ver, mas a gente pode dar uma palavra, a gente pode dar um incentivo, né? A gente pode ajudar as pessoas. Hoje dentro do esporte a gente pode ajudar as pessoas das mais diversas formas possíveis, imagináveis. Eu sonho com um dia um esporte onde todos possam trabalhar em profusão para que não haja esse tipo de competição. Todo mundo trabalhando, vai ter pouco tempo para se pensar em besteira, né? Em puxar tapete, em atrapalhar, em querer ser melhor, porque a galera vai estar trabalhando, vai estar ganhando seu dinheiro, vai estar desempenhando seu papel, ajudando o esporte a crescer, sendo reconhecido automaticamente por isso, e não vai precisar forçar barra de ninguém, né? Muito obrigado pela sua presença. E o espaço é teu, se você quiser dar seus últimos recados, seus últimos toques. Bom, pessoal, obrigada para quem ficou até agora, quase 2 horas de conversa. Foi um bate-papo super legal. Cris, muito obrigada por esse convite. É muita história, né? São pequenos 5 anos aí, mas é uma boa história. Que a gente continue construindo dessa forma, né, se pautando na transparência, na justiça, na ética, e sabendo que hoje, mais do que nunca, a gente precisa de cooperação. Com cooperação a gente vai conseguir ir mais longe, né? Hoje está todo mundo travado, parado, adoecendo, seja mentalmente ou fisicamente, devido a essa pandemia. Então pensar mais no outro, e se a gente for jogar isso para o MMA, o quão importante é a gente tentar olhar com os olhos do outro, né? E que a gente possa fazer isso cada vez mais para fazer crescer esse esporte que a gente tanto ama, né? É só por isso que a gente está aqui hoje conversando, né? Mostrando, inclusive, algumas coisas muito tristes que aconteceram, outras coisas chatas, outras coisas lindas, e é pelas coisas lindas que a gente fica, por todo o aprendizado. A gente tem pessoas maravilhosas aqui, tanto apoio, e é isso que tem que ficar, e que a gente consiga mostrar para cada vez mais pessoas que é isso que tem que ficar, a nossa cooperação, nosso comportamento de olhar para o outro. Né? Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui. Cris, obrigada de novo por essa oportunidade. A gente está junto. O que você precisar, eu estou aqui.
e que a gente possa sempre contar um com o outro, com todo mundo que está aqui presente. Contem comigo, que tiver ao meu alcance, eu estou à disposição. Mesma coisa que o Prêmio Oswaldo Paquetá, agradeço bastante tanto a amizade que nós criamos, quanto a sua participação hoje. Forte abraço e, ó, galera que tá ainda na live, não esqueça de, antes de ir embora, dar um pulinho lá na bio, seguir o Prêmio Oswaldo Paquetá, clicar no link que tá na bio lá, que é do nosso canal no YouTube. Esse programa aqui, que se chama No Radar do Pop, ele, quando nós tivermos um número satisfatório de pessoas aqui no Instagram, ele será migrado para o YouTube. A gente vai começar a fazer as nossas lives por lá, para a gente tentar monetizar o canal e produzir o Prêmio Oswaldo Paquetá sem muito sofrimento, como é todo ano. Valeu, galera, uma boa noite para todos. Boa noite, Charlie, obrigado pela participação. Boa noite, obrigada a todo mundo, um beijo enorme para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.